Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Você viu? Você está aí na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde você estiver agora, representado e bem representado. Eu quero te pedir um favor, antes de começar essa mensagem, que eu tenho certeza que vai ser de extrema importância para a sua vida. Eu quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma conferida bem rapidinho. Dá uma olhada. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, não se esqueça disso. É muito importante que você o faça, porque toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Minha maior alegria é saber que a cada segunda-feira milhares de testemunhos e de vidas que são alcançadas através desse trabalho. Então é isso, eu quero te convidar a eliminar qualquer distração e a gente vai para o vídeo agora. Ninguém fica para trás, ninguém vai ficar para trás. Eu quero que você entenda isso na prática, mas eu preciso da palavra para embasar a caminhada. A Bíblia é o manual e o texto é Evangelho de Jesus, conforme escreveu o João, capítulo de número 19, versículo de número 26. É o final da história de Jesus, isso aqui. É os últimos momentos, na verdade é um final que a gente sabe que é apenas o começo, mas aqui é o final, é a despedida dele. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e ao lado dela, o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, a partir de hoje, esse é o teu filho. Olhou para João e disse: ô João, a partir de hoje, essa é a sua mãe. Amém. Eu fico imaginando a cena, eu costumo viajar um pouco, sabe, nessas histórias e entrar de cabeça para tentar visualizar isso. E para mim é real a cena. Jesus na cruz do Calvário, com os braços abertos, o sangue correndo, as feridas abertas, e uma mãe chorando vendo o seu filho flagelado de maneira inocente. A sensação é de muita dor, é profunda. Mas uma coisa que me incomoda um pouco é de saber que aquela multidão a qual Jesus andava não está ali. A Bíblia diz que aonde Jesus chegava, as multidões se aglutinavam e, sabe, se acotovelavam, porque ele podia curar. Ele podia fazer coisas incríveis. Ele andava sobre as águas, ele curava o cego, o paralítico, ele era incrível. Mas agora não tem ninguém. É doido isso. Imaginar que no momento que talvez Jesus fazia sentido ter uma multidão dizendo: a gente amou o Senhor muito, hein? Mesmo o Senhor indo embora, a gente vai te amar para sempre. Que fique claro. Não tem. A multidão não está. E está a mãe. Porque a mãe é a que fica no final mesmo. A mãe e um pai é basicamente quem acompanha a jornada da gente para sempre. E para mim não fazia tanto sentido, mas hoje, sendo pai, eu sei que eu jamais abandonaria o meu filho até o final. Mesmo quando ele não fosse mais produtivo, mesmo se ele não me desse resultado e lucro, eu estaria com ele até o final. Mas tem uma pessoa a mais com Jesus. Isso aqui para mim é maravilhoso. Tem um discípulo, um garoto. Isso aqui para mim é assim, esse cara, eu quero descobrir quem é esse cara na minha vida. Eu quero poder ser esse rapaz para alguém. O João. A Bíblia diz que o discípulo a quem ele amava estava junto com a mãe dele. Não havia mais milagres para acontecer, o expediente já havia acabado.
estava prestes a ser tudo consumado, e estava todo mundo fugindo pela sua vida, porque ser um discípulo dele agora já não dava mais tanto lucro, porque agora ele era um condenado, acusado e seria morto. Não era mais o herói, agora ele era o réu condenado. Agora não tinha mais mar e vento para acalmar, porque ele não estava dentro do barco, ele estava na cruz. E essa é a cena. Esse garoto está ali, e ele tinha 12 discípulos, mas só tem um garoto ali, é o João. E o João está olhando fito para Jesus. Eu imagino Jesus olhando para esse garotinho e falando: ô lindão, que bom que você está comigo até agora. Aí ele olha para Maria e diz: ô mãe, a senhora não vai ficar sozinha, esse garoto agora é teu filho. Ô João, aqui a minha mãe, a partir de agora ela é a tua mãe. Aleluia. E assim a cena encerra, e a Bíblia diz que Jesus grita: está consumado, e a história acaba. É isso. Eu sei que você sabe o que vem depois, mas aqui é isso. E eu vou te contar uma coisa, lindo. Na vida a gente aprende sobre amizade e somos bombardeados de frases de efeito, de textos bonitos sobre amizade, mas tem algumas coisas que eu confesso que para você, para mim, me incomoda um pouco. Eu não sei para você, mas eu ouço muito dizendo que tem, cada fase da nossa vida tem amigos que vão e outros que vai. Eu sei que acontece, mas algumas pessoas, elas acham que isso é com todos e em todo o tempo. Eu era pobre, fiquei rico. Os meus amigos de quando eu era pobre já não me servem mais. Eu não era estudado, mas agora sou. Então os meus amigos que já não têm a mesma cultura que a minha já não cabem mais. E a gente diz que algumas coisas expulsam e que outros não vão embora, e que tem que ir embora. Mas lindo, eu descobri que tem pessoas que não podem ser deixadas para trás em hipótese nenhuma. Existem pessoas que não podem ser abandonadas em hipótese nenhuma. E esses são o rol das pessoas que não ficarão para trás, e que a gente vai aprender a olhar de maneira diferente. É interessante saber que o João do final é o mesmo que Jesus desde o começo tratava da mesma maneira, o discípulo a qual ele amava. Todos os textos que falam de João, Jesus está dizendo, eu sei que é o próprio escritor, mas ele está dizendo o discípulo a qual Jesus amava, porque Jesus sabia que com ele era diferente. Jesus tinha 12 discípulos, 3 amigos e um era íntimo. Já parou para observar isso? Ou seja, para cada um, Jesus sabia a forma de tratar, sabia como lidar. E na nossa vida é igual. Nós teremos os colegas, nós teremos os amigos, e nós teremos aqueles que são íntimos. E os que são íntimos, a gente tem que entender que, de acordo com os critérios que nós sabemos quais são os aceitáveis, eles vão ter que estar com a gente para sempre, porque no final é eles que vão restar. Quando você não tiver mais o tanto de dinheiro que você tem agora, quando você já não falar tão bem e as palavras começarem a ser atropeladas, são os íntimos que vão ficar com você até o final. Que quando a fama ir embora, são essas pessoas que vão ficar com você. Que quando a boa estação mudar e talvez virar uma estação meio bad vibe, é eles que estarão com vocês. E é essas pessoas que nós não podemos deixar para trás, porque são as pessoas que estão com a gente desde sempre. Eu vou te contar uma coisa minha. Eu aprendi isso há pouco tempo, pelo menos se tornou intencional há pouco tempo. Mas hoje eu olho para a história e eu sei as pessoas que eu não posso esquecer. Talvez não estarão comigo até o final, mas eu não esquecerei de nenhum até o final. Porque não é sobre quem ficará comigo, na verdade,
é sobre quem vai ter acesso até o final àquele lugar. Que a qualquer momento que quiser acessar tem direito, porque quando ninguém viu, viu. Quando ninguém fez, ele fez. É isso. E essas pessoas a gente tem que cuidar delas e amá-las, porque é o que Jesus faz, é claro na palavra. No final, Jesus mostra algo para um que não mostra para outro. Quando Jesus ressuscita na cruz, você sabe que ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu vou dizer de novo, porque tem gente que às vezes não comemora. Eu vou dizer de novo: ao terceiro dia ele ressuscitou. É sempre bom a gente celebrar isso. Ele ressuscitou. Mas a Bíblia diz que o único discípulo que morreu de velhinho foi João. Todos morreram como mártires, perseguidos, mas João morreu de velho, numa ilha. E no final de tudo ainda escreveu um livro chamado Apocalipse. Tem que respeitar o que ninguém viu, o que os olhos não viram. Ele viu. A questão é: fica até o final, que você vê o que ninguém vê, enxerga o que ninguém enxerga, vive o que ninguém vive e colhe de que ninguém colhe. Hoje, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem de um amigo. Esse meu amigo tirou uma foto do microfone, da tela no fundo, e disse: será que eu posso te dar um abraço no final? Ô, Oséias. Sabe que eu não posso me esquecer? Que quando ninguém me conhecia, tu viu meu nome na internet, não sei como, ligou no meu telefone e me trouxe para pregar aqui, numa congregação pequenininha, que tinha 4 adolescentes. Eu não posso me esquecer, cara, que naquele final de semana eu estava passando a maior prova da minha vida, e eu fiz uma prova com Deus, e Deus usou você para abençoar a minha casa. Eu não posso me esquecer que naquele dia no restaurante de meio-dia, no restaurante de meio-dia, você olhou para nós e falou assim: eu não sei se é muito ou se é pouco, me desculpa, mas foi o que a gente conseguiu. Você tinha 4 adolescentes, você disse: nós vamos abençoar você, nós vamos te dar uma oferta de R$1.500. Oh, meu lindo, se tu soubesse que naquele dia eu fingi costume, mas a minha vontade era sair gritando dentro do restaurante, dizendo: Jesus, obrigado, porque o Senhor salvou, o Senhor respondeu a minha oração, obrigado. Mas foi você. Então não me pergunta se você pode me dar um abraço, porque não mudou nada, meu lindo. Quem fez por você lá quando ninguém fazia, não pode perder o acesso a você quando tudo aconteceu e Deus fez um milagre muito grande. Porque na verdade são essas pessoas que interessam. Não venha com um papinho de que agora você está com saudade de quem você nunca deu valor. Cadê o Caléu? Ô Caléu, vem cá, gordinho. Cadê o Nicolas? Nicolas e Caléu, por favor, comparecer ao palco. Chega aí, papai. Gordinho, foi generoso, né? Vem cá, Nick. Vem cá. Eu vou contar uma história para vocês. Há 4 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, prestes a voltar para o Brasil, com todas as portas aqui fechadas para nós. E Deus falou comigo na mesa da casa que nós estávamos hospedados, os nossos amigos do Carlos e da Luciana. Deus me deu um projeto de uma série que eu gravaria de mensagens. Naquele dia eu liguei para o Nicolas
falei: ô Nicolas, você pode me ajudar? Eu tenho um projeto e eu queria gravar 10 mensagens. E o Nicolas falou para mim: eu ajudo. O Nicolas já trabalhava comigo uns 4 anos, gravava no estacionamento do apartamento, lembra? Na chuva. E aí o Nick falou: não, eu vou. Quanto que é, Nicolas? O Nicolas falou: R$1.800. Não, foi os 600 do Kalel que te comeu depois. Fui eu que paguei. 1.200 dele. E o Nicolas me chamou o Kalel. Aí tinha o André. O André, quantos anos hoje, Andrezinho? 22 anos. O André reprovou no ensino médio. Ele viajava com a gente, o pai dele tirou ele. Então a gente ficou uns 2 anos sem viajar, porque foi cabeçudo. Mas como o André já viajava comigo, eu chamei o André naquele dia. Lembra? E o André foi e me cobrou R$100 para ir. Na verdade eu dei uma oferta para ele, ele não me cobrou. E naquele dia nós gravamos a primeira série. Sabe o que é doido? Hoje a série se paga, vocês pagaram a série. A série hoje consegue abençoar a nossa família, abençoar os projetos que nós tocamos. E eles ainda estão com a gente. Cobra caro, irmão. Hoje que só Jesus. Ele acha que está na Disneylândia. É tanta coisa para som que até hoje eu não entendi porque tanto som. Parece que a gente vai gravar o show do Coldplay aqui. O Nicolas, sangue de Jesus, atrasa, quase mata eu do coração, deixa para cima da hora. O André, já foram, deixa eu falar do André, mais pesado. Mas sabe por que vocês estão comigo até hoje? Sabe por quê, Nick? Você está comigo até hoje? Mesmo me fazendo passar raiva. Porque vocês estão comigo desde o começo. É que hoje é mais fácil estar junto. Hoje é mais fácil. Mas é isso que eu queria que você entendesse, lindo. É quem estava quando ninguém queria. Está aqui a minha esposa. Eu tenho amigos aqui que estão comigo desde o início. Mas hoje eu queria honrar aqueles que nunca ninguém viram, mas que estão comigo desde o início. Porque no final, quando a fama for embora, quando a plataforma mudar, quando não for mais no YouTube, e eu talvez já tiver obsoleto e tiver outro Dave, e vai acontecer, vão ser essas pessoas que vão estar comigo. Vai ser a minha esposa que vai estar comigo. Vai ser os amigos de verdade. Então, lindo, não existe amigos de fase. Não existe. Quem é real é para sempre. Quem é real está com você no dia difícil e não se entristece quando o seu dia é melhor do que o dele também. Quem é para sempre tem que ser cultivado, tem que ter acesso ao teu coração, porque no fim a vida passa muito rápido. E sim, tem pessoas que passam e não ficam, mas as que ficam não podem ser deixadas passar desapercebido, porque essas são para sempre. Eu não sei se Jesus já te apresentou esses amigos, mas o dia que você olhar para alguém e saber que essa pessoa tem acesso e direito de ficar com você em todas as fases, abrace ela, ame ela
E não deixe o dinheiro tirar a sua percepção sobre. Não deixe a falta dele tirar. Pô, que lindo. Enquanto você estiver produzindo é uma coisa. Enquanto você der lucro é uma realidade. A questão é, e quando isso não tiver mais isso? Eu tenho algumas coisas que eu gosto muito de imaginar. Eu imagino eu e a Paulinha, nós dois velhinhos, cabelinho branco. Eu imagino umas cenas assim, ela passando na cozinha, eu dar um tapa na bunda dela, como se fosse os primeiros anos de casada. O Noah não vai estar mais em casa, o João não vai estar mais em casa, a Serena não vai estar mais em casa. Que porcaria isso, né? Mas vai acontecer. E aí, amor, quem sabe a gente liga para um casal de amigos para conversar, jogar a conversa fora e falar como os filhos saíram rápido de casa. E tomara Deus que sejam os nossos amigos que estão com a gente desde agora. E tomara aí a gente vai colocar aquele óculos de realidade virtual. Eu não sei o que vai ter, mas eu quero lembrar desse dia com você. Poder ter o contato de todas as pessoas que passaram pela minha vida e deixaram marcas profundas. Lindo. Não te esqueça das pessoas que entraram na sua história e alteraram o rumo dela para melhor. Porque se o que você está vivendo hoje tem a ver com essas pessoas que chegaram, a fase que você está não pode apagá-las da sua história. Então, lindo, não torne descartável quem é para sempre. Não perca quem Deus te deu como presente para chamar de amigo. Não perca a sua esposa. Não perca o seu esposo. Porque no fim, é eles que vão estar com você. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso e nos ensina. E os teus ensinamentos mudam a nossa forma de viver e pensar. Jesus, tem gente que antes desse vídeo acabar já deve ter pego o telefone para ligar para alguém. Só para lembrar que essa pessoa é importante. Tem gente que quando acabar o vídeo vai abraçar alguém e vai dizer: você é essa pessoa, vai estar comigo, com a gente para sempre. Jesus, nos dê Joãos e nos permita ser Joãos na vida de alguém. Em nome de Jesus, amém.